Oi, amores! Mais um vídeo de cara lavada aqui pra vocês. Hoje eu vou falar sobre corretivos, que eu já falei tudo sobre base. É lógico que também não dá pra abranger tudo demais, mas eu espero que vocês estejam conseguindo aprender, e as dúvidas sempre é só deixar pra mim escrito nos comentários que eu vou respondendo, tá bom? E hoje nós vamos aplicar corretivo na pele antes da base, por isso eu tô aqui sem nada no rosto, né? Sem nada não, a nossa pré-maquiagem tá pronta e a gente vai falar sobre corretivos. Primeira coisa é o tipo de corretivo, tá? Como a base, o corretivo também tem que ser pro seu tipo de pele, tá? Se a sua pele for mais oleosa, mais mate, se for mais normal a seca, um corretivo um pouquinho mais cremosinho, tá? Eu tenho 4 corretivos no momento, que são esses daqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, quer ver? Vou mostrar separado pra ficar mais fácil, ó. São 2 da Tracta, um é com efeito mate, o outro é o corretivo normal dela, que é mais cremosinho, tá? O mate, às vezes eu gosto de passar na parte de cima pra colocar sombra, que não me atrapalha, mas se eu colocar embaixo, ele vinca, né, ele aparece as minhas linhas de expressão, porque ele é muito mate. E o cremosinho fica marcando quando a gente faz assim, sabe, as linhas de expressão, assim, a gente sorri, enfim. Eu acho que ele marca um pouco, é um pouquinho mais pesado pra selar. Então o que eu faço? Misturinha, como sempre, vocês sabem das minhas misturinhas. Então mistura um pouquinho, tá? Agora você pode também, como eu falei, no mate você pode misturar um pouquinho de hidratante, que também resolve, tá? Então esse aqui é bem mais cremosinho, oleosinho, vamos dizer assim. Não é cremoso porque ele é líquido, né? Mas ele não tem nada de mate. E esse é bem mate mesmo. Então eu gosto de fazer misturinha dos dois. E aí eu tenho outros dois, que é o Prong Wear da MAC e o da Natura Aquarela. E eu confesso pra vocês que pra mim a textura deles é basicamente igual, tá? Eles são mates, mas não são extremamente mates, tá? Eles são corretivos mais confortáveis, então são mais fáceis de aplicar, tá bom? Outra coisa é escolher sempre o tom do corretivo correto, tá? Se você vai usar um corretivo pra camuflar, vamos supor, as suas manchinhas, o ideal é que ele seja da cor da sua pele mesmo, tá? Existem corretivos coloridos, tá, gente? Corretivo pra melasma escuro, pode ser um lilás ou pode ser um amarelo, se a mancha for mais escura, tá? Olheira, corretivo amarelo também é bom, tanto para marronzinha quanto para olheira mais arroxeada. No melasma também pode ser um pouquinho de corretivo salmão. Para quem tem vitiligo, as manchas brancas, é legal usar corretivo salmão, tá? E todos esses corretivos coloridos, eles vêm antes da nossa base, tá? Porque vai ficar um negócio colorido aí, então tem que ter... tem que cobrir depois, tá? Esqueci do corretivo verde, que é para as manchinhas vermelhas, tá? Tem vídeo no canal, gente, no curso de automaquiagem, se não me engano, sobre os corretivos coloridos em si, se vocês quiserem. Mas aqui a gente tá fazendo não só ensinando a maquiagem, mas uma coisa que seja mais simples. Então eu prefiro usar um corretivo normal. Eu mesma não uso mais corretivo colorido. Eu prefiro uma base de alta cobertura ou então aplicar um corretivo da minha cor mesmo, que resolve o problema, tá? E aí a gente pode usar ele tanto antes da base quanto depois da base, tá? Eu tenho muitas manchinhas, gente, bastante. Então eu prefiro usar a base de alta cobertura, eu uso pouco corretivo, tá? Senão eu tenho que passar corretivo no rosto inteiro para depois vir com a base. E aí são 2 processos. E se eu tenho uma base que cobre mais, eu não preciso usar tanto corretivo assim, tá? Mas se você aí tem algumas manchas mais localizadas, por exemplo, eu tenho algumas que são mais localizadas, a gente pode aplicar o corretivo nessas áreas, tá? Pra depois vir com a base. E aí, a questão da cor do corretivo que eu falei. Se for pra gente usar antes da base, então
Na verdade, tanto faz se ele for um pouquinho mais clarinho ou do tom da sua pele, mas o ideal é usar do tom da sua pele mesmo para corrigir as manchinhas e depois vir com a base para ela cobrir o restante, tá? E você pode também fazer o inverso, se você tem pouquinha manchinha, eu tenho uma ou outra só, aí você pode vir com a base e depois você põe o corretivo em alguns pontos específicos, tá? Isso vai ser na nossa próxima aula. Hoje é corretivo primeiro, tá bom? Então, em relação à cor do corretivo, pra gente camuflar, né, pra gente usar antes da base, ele tem que ser do tom da sua pele ou um ou dois tons só mais clarinho, não pode ser muita coisa, tá? Escuro, nem pensar que vai dar trabalho pra gente cobrir depois com a base, tá? E se for pra usar depois, vamos supor, mas eu quero um corretivo que também dê pra iluminar depois, vamos supor, né? Então daí você escolhe um corretivo um ou dois tonzinhos mais claros que o seu tom de pele, que você pode usar ele antes e depois você pode usar ele também pra iluminar algumas áreas, como o nariz, a testa, que a gente vai fazer na próxima aula, tá? E aí é assim a cor do corretivo, tá bom? Também não pode ficar tão diferente do seu tom de pele, do seu tom da base. Tem que ser ali aproximado, tá bom, gente? Então, antes de eu aplicar o corretivo, eu vou pedir pra você que está chegando agora para se inscrever no canal, ativa as notificações para estar sempre me acompanhando, acompanha os nossos vídeos aí, todos os vídeos do Aprenda a Se Maquiar, tô colocando o número neles para vocês não perderem a ordem, se perdeu algum vídeo é só ir lá e procurar e assistir, tá? E deixa o seu joinha no vídeo pra mim que é muito importante, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês os pincéis. Ó, eu separei vários pincéis, tá? E já vou explicar por quê. Vou começar com um grandão, tá, gente? Pincel língua de gato. Isso aqui é de aplicar bases, vamos falar, tá? Mas como eu tenho uma área muito grande, por exemplo, para aplicar corretivo, se eu quiser passar aqui, ó, em todas as minhas manchinhas, vamos supor que hoje eu tô afim de fazer aquela make, que cobre tudo. Então eu prefiro esse, que ele é grande, ó, e vai cobrir uma região bem grande, tá? Por isso, esse pincel língua de gato. E os outros, ó, esses quatro eu mostrei no vídeo anterior para vocês de base, que a gente poderia usá-los para colocar base em partes menores e também para usar para corretivo, tá? São os mesmos quatro. E eu separei mais dois aqui, ó, que são menorzinhos, que eu gosto desses dois, ó. Esse é chanfradinho, tá vendo? E é fininho, da Mange. E esse aqui é um fininho da Macrylan. Por quê? Porque quando a gente vai delimitar a sobrancelha, ó, pra você passar bem pertinho da sobrancelha o corretivo. Então ele é bem legal pra isso. Ou se você fez, por exemplo, esse também serve, tá? O chanfrado também faz a mesma coisa. Se você fez uma maquiagem no olho e fez um delineado e você quer passar aqui, ó, a base ou o corretivo bem pertinho, ó. Então esse tipo de pincel, ó, ele é ótimo porque ele não vai estragar. Tá bom? E serve também para corrigir o delineado. Se você errou uma bordinha assim, você passa aqui o corretivo e vai deixar certinho, tá bom? Então, esses são as aplicações de pincéis. E você pode usar também esponjinhas, a famosa esponjinha queijinho, tá? Porque ela é bem fininha aqui, ó, cabe, vai lá no cantinho aqui a pontinha dela, ó, dá pra aplicar o corretivo aqui com a esponjinha direitinho, tá? E com a esponjinha oval também, com essa pontinha aqui, tá? Também dá pra fazer a aplicação. Então, vamos lá. Gente, eu vou escolher um corretivo só, né? Pra não ficar aqui usando 1000 corretivos. Eu vou escolher o da aquarela, tá? Que eu gosto mais da textura. E aí, ele tem aquele pincelzinho dele, certo? Então, a gente já pode colocar ele em alguns lugares. Como eu vou usar ele antes da base, eu não preciso fazer aquele triângulo, por exemplo, tá? Então eu posso colocar ele, ó, aonde eu quiser. Não coloca muito perto do olho, tá vendo? Outra coisa, gente, se o corretivo é pra cobrir e camuflar olheira, mancha, não adianta passar pouquinho, tá?
porque passar pouquinho não vai sumir nunca. Então, tem que dar uma exageradinha, tá? Tô colocando, ó, no olho primeiro. Eu vou colocar em várias regiões, ó. Aqui que eu tenho melasma. Tem umas veinhas aqui no nariz. Tem um melasma grande aqui, perto da sobrancelha também. Vou colocar pra já ensinar vocês como é que passa o corretivo aqui. O bom desse pincelzinho, gente, é que dá pra gente dar uma delimitada também, né? Não precisa ficar tão difícil de passar. Eu, particularmente, gente, não gosto de corretivo em creme, tá? Sabe aqueles redondinhos em creme? Principalmente pra pele madura, porque marca muito as linhas de expressão, tá? Então, eu uso corretivo. Ó, a pessoa tem mancha pra caramba, então, praticamente é um corretivo na cara antes da base. Mas vocês podem colocar só onde vocês precisarem, tá? Isso aqui é só um exagero mesmo, que eu vou usar vários pincéis também pra vocês verem, tá? Pincel, esponjinha, enfim. E o dedo. Mãozinha limpinha. Aqui em cima, ó, eu gosto de aplicar com o dedo, ó. Eu acho que é legal também, não só com pincel, mas com o dedo. A gente pode usar o dedo em tudo, já falei pra vocês. Se vocês quiserem, pode usar o dedinho em tudo, tá? Que for aplicar. Só sombras que não vai ser tão fácil assim. Mas enfim, base e corretivo dá pra gente aplicar com o dedo, ó. Fica bem legal com o dedo, tá? Já fica bonitinho, sentadinho. Então, nossa primeira aplicação foi com o dedinho. E aí aqui na parte de baixo eu vou usar a esponja queijinho aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia de como é. E aí que eu vou aproximando do olho. O ruim da esponja é o que eu falei pra vocês. Ela rouba muito produto, ó. Praticamente fica nela, em vez de ficar no meu olho. Que seria o mais interessante. Aí eu tenho que aplicar muito produto. Então eu gosto de esponjinha só pra sentar depois, como eu falei pra vocês, tá? Acabei sujando o olho aqui. Ó como ela pega muito produto, tá? Pegou praticamente pra ela o corretivo. Do lado de cá, eu vou aplicar em batidinhas com esse aqui, que é o da Macrylan, o A31. Aquele kabuki abaulado, ó. Embaixo. Que eu acho que ele cobre mais. Tenta sempre assim, ó, ficar... A gente faz um monte de careta, gente, pra maquiar, vocês não ligam, não. Sempre mais olhando pra cima, tá? Pra não enfiar o corretivo dentro dos olhos. Mas ao mesmo tempo pra colocar dentro das marquinhas aqui. Olha a diferença de cobertura. Aqui ficou muito suave e aqui ficou bem mais concentrado, tá? Em cima vamos aplicar com o de contorno que eu gosto. Adoro aplicar com esse aqui. Isso são várias opções, tá, meninas? Vocês vão escolhendo aí, meus amores, qual que vocês preferem, tá? Qual que vocês acham mais legal. Região maior, como eu falei, pincel língua de gato, ó, muito mais fácil pra espalhar. O corretivo tá secando, porque a pessoa aqui tá falando demais. Então, vamos aplicar rapidinho.
precisa ficar perfeito. Eu tenho vermelhinho em tudo quanto é lugar, gente. Então eu teria que passar o corretivo no rosto inteiro. Por isso que eu opto por usar mais base, tá? Como eu falei pra vocês. Mas isso aqui é só pra demonstrar pra vocês. Região pequenininha, ó. O da Maange. Só pra dar umas batidinhas aqui, porque a mancha é grande. Eu não quero que o corretivo se espalhe muito, porque senão não vai tampar, tá? E aí a gente dá, ó, batidinhas. Podia ser o abaulado também? Podia. Que ia dar certo, tá? E aqui em cima, vamos fazer com o chanfradinho. Porque aí, ó, eu demarco a sobrancelha. Vendo? Ó, vou fazendo a voltinha certinha. Pra ficar certinho, ó. Espalho o excesso de corretivo pra cima, pro pincel não ficar muito cheio. E volto perto da sobrancelha pra deixar ela delimitada certinha. Que poderia ser usado aqui também se eu tivesse feito o olho, tá? E com o outro, que é fininho. Então, assim, eu aconselho vocês a terem pelo menos 2 pincéis, gente. Um fininho assim, ó. Né? Ou chanfrado, ou esse aqui fininho. E um pincel de corretivo dos outros que eu mostrei pra passar no restante do rosto. Porque se não tiver um fininho assim, fica difícil delimitar alguns lugares, se você quiser. Dá mais trabalho, tá? Você pode borrar, vamos dizer assim, pra fazer o contorno certinho. E esse pequenininho aqui dá muito trabalho para passar em regiões maiores, ou como abaixo dos olhos, por exemplo, entendeu? Ó, se bem que esse aqui dá pra virar um pouquinho, ó, mas não é tão fácil. Então, no caso de corretivo, eu aconselho a ter 2 pincéisinhos, tá? Mas também pode usar o dedinho, se for boa de dedinho aí. Pode passar o dedinho também, que vai funcionar, tá? Ó, eu vou terminar de espalhar aqui nas minhas manchas com esse aqui mesmo. Mas não é tão facinho, tá? Esqueci das minhas pintas aqui em cima, das minhas sardas, vamos cobrir elas um pouquinho também. Então, assim, pra mim, é uma região muito grande pra cobrir com corretivo, mas pra vocês, eu espero que tenha dado pra ter uma noção do que serve, qual pincel que serve pra cada região, tá? É isso que eu queria mostrar aqui pra vocês. E, como sempre, mesmo assim, no final, eu uso a esponjinha, tá? Pra deixar ele mais homogêneo, sem os risquinhos do pincel que a gente usou, tá? Pra ficar mais bonitinho. E eu vou mostrar pra vocês daí a diferença aqui da aplicação com esponja e da aplicação com pincel. Ó, e aqui abaixo dos olhos, mesmo aplicando com pincel, sempre vem com a esponja também, pra não ficar aquelas linhas marcadas. Opa! E a gente tira também a marquinha aqui do olho, ó. Tá? Eu vou aproximar pra vocês verem a diferença aqui, ó, de cobertura. Que aqui ficou bem mais suave e aqui ficou bem mais concentrado, ó, que eu apliquei com o pincel, tá?
Também descobri que esse corretivo aqui é bom a gente aplicar. Ó, tá vendo onde eu não passei nas minhas manchinhas? Ainda tem manchinha, gente, aparecendo. Então, pra mim, não compensa, porque eu tenho que passar uma camada inteira de corretivo no rosto e depois a base. Então, eu já venho com base reboco mesmo, tá, gente? Eu sei que é por isso que vocês falam aí. Mas ninguém é obrigado a usar reboco, não. Vocês vão usar o que vocês acharem melhor, o que for mais adaptado pra vocês, tá? É que tem gente, por exemplo, que tem melasma só aqui. Então, passa o corretivo só aqui antes da base. Aí já é legal. Tá? Ou então só tem olheiras, então passo o corretivo só nas olheiras, né? Ou tem uma mancha só na testa, tá? Então, para quem tiver manchas mais específicas em lugares específicos, é legal colocar um pouquinho de corretivo antes de aplicar a base, tá bom? Então é isso, a aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, aula não, né, gente? Que a gente tá aqui para vocês aprenderem a fazer a maquiagem sozinha. Espero que vocês tenham aprendido como usar o corretivo antes da base. Se ficou alguma dúvida, como eu tava dizendo, é só escrever nos comentários para mim que eu respondo com o maior prazer, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.